dessa palavra. Nós estamos tendo muitos sinais da tua volta. O Senhor está com uma paciência tão grande com a humanidade. Para com cada um de nós, o Senhor tem sido tão misericordioso e nos dado tantas oportunidades. Que haja aproveitamento hoje, que haja despertamento hoje, que haja salvação através dessa palavra. Usa a minha boca e dê entendimento a todos que ouvirem essa palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, e quem crê diga amém. Eu queria começar, antes de nós lermos Gênesis 38, eu queria começar te fazendo uma pergunta. O mundo está melhor? A cada dia que passa, a coisa fica mais bonita ou mais feia? Você não vai encontrar uma pessoa que vive nesse mundo que diz que o mundo está ficando melhor. É unânime. Todos já conseguem entender que o mundo só piora. Agora, quem criou o mundo? Quem criou o mundo foi Deus? E por que o mundo só piora? O mundo não piora por causa de Deus. O mundo piora porque Deus entregou ao ser humano, e o ser humano não tem tido ouvidos para ouvir Deus. A cada ser humano Deus deu 2 ouvidos e uma boca, e o ser humano tema em falar mais e ouvir menos. O ser humano não gosta de ouvir, o ser humano gosta de falar. O ser humano tem dificuldade para ouvir a Deus, e o ser humano vem estragando tudo que Deus criou, por causa dos seus pecados, da sua ganância, do seu orgulho, das suas vaidades. Eu sei que tem pessoas que herdaram enfermidades, tem problema de coração, tem problema de pressão, que herdaram dos pais. Tem uma determinada doença que vem no sangue da família. Várias pessoas têm o mesmo problema, mas nós temos a fé para curar, para resolver o problema. Mas a pior coisa que nós herdamos, que nós já nascemos com esse problema, é a maldição do pecado. Nós herdamos, desde o primeiro ser humano, Adão, e depois Eva, que pecaram, que erraram. O ser humano vem nascendo no pecado. E quem tem filhos sabe muito bem o que é isso. Eu vi um dia desse uma criança querendo bater no rostinho da mãe. A mãe segurou o bracinho. Não pode. Não pode. Quando você vê a criança se tornando adolescente, e quando fica nervoso, nervosa, o filho, a filha diz: não vejo a hora de sair de casa. Eu não vejo a hora de completar 18 anos, eu não vejo a hora de ficar de maior. E vai crescendo, se achando um rei, uma rainha. Depois vai enfrentar a vida e vai ver que a vida é dura. Muitos dão valor aos pais depois que perdem. Graças a Deus pelos seus pais que estão vivos, tá? Dê valor, valorize. Mas muitos não deram valor quando tiveram o pai e a mãe orientando, chamando atenção, disciplinando. Nós herdamos essa maldição do pecado, essa inclinação para o erro. E só tem um remédio
para curar o ser humano dessa doença chamada pecado, que não só mata, mas leva a alma para o inferno. Só existe um remédio capaz de curar o ser humano, é o arrependimento. Escute uma coisa: muita gente diz: eu tenho muita fé. Tá bom, mas a fé não traz perdão não, tá? Quem traz perdão é arrependimento. Tem gente cheia de fé, mas não se arrepende dos seus pecados, e se morrer mesmo cheio de fé, vai para o inferno. Entenda, por favor. Se você não sentir o peso dos seus pecados, se você não enxergar seus erros, não se arrepender dos seus pecados, e Deus te chamar para juízo, você está perdido. Se os seus pecados já foram perdoados, graças a Deus. Se você já se arrependeu dos seus pecados, louvado seja Deus por isso, porque Deus apaga todos os nossos pecados e traz refrigério para a nossa alma. Olha esse versículo de Atos, tem esse versículo aí 3, coloca aí por favor. O que é que diz aí? Olha só, Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e o que? Convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença de quem? Do Senhor. Olha para mim por favor, arrependimento. Tem muitas pessoas que vivem na prática do pecado e acham que Deus é com elas, mas o diabo que está com elas. E elas acham que Deus está com elas, e Deus não pode ser com quem vive na prática do pecado. Ele quer ser, mas a santidade dele não deixa. Então ele espera que a pessoa reconheça os pecados dela e abandone e se arrependa. Aí ele vai ser com a pessoa. O maior prazer dele é ser com uma pessoa. É a maior vontade de Deus habitar no ser humano. Ele criou o ser humano para isso, para viver no ser humano, para que o ser humano fosse imagem e semelhança dele, obra das mãos dele. Enquanto você não se arrepender dos seus pecados, você está correndo o risco de Deus te chamar para o juízo a qualquer momento e os seus pecados te condenar. Isso é mais sério do que você imagina. É por isso que nós pregamos o Evangelho, para você se livrar dessa maldição do pecado e deixar o sangue de Jesus te lavar, e a sua alma venha a ser salva. Do contrário, você pode se iludir com bênçãos, com tempo de igreja, com título, com qualquer coisa, mas no dia que você partir desse mundo, você está perdido. Deus pode nos chamar para o juízo a qualquer momento, acordado, dormindo, comendo, na rua, em casa, dirigindo. Deus pode nos chamar a juízo a qualquer momento. Se Deus te chamasse hoje a juízo, você já se arrependeu dos seus pecados? Tem uma história na Bíblia que me dá tanto temor. Essa passagem de Judá e Tamar, ela é grande, mas vale a pena nós lermos. Gênesis 38, versículo 1, diz assim: e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu, e ela concebeu e deu à luz um filho,
e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber e deu à luz um filho, e ela o chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sela. E Judá estava em Quezibe quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Até aí você entendeu? A Bíblia diz que Judá, ele teve 3 filhos homens, 3 filhos. E quando o mais velho, o primogênito, chegou a determinada idade, ele tomou uma mulher chamada Tamar para ser esposa do filho. E diz assim, versículo 7: porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, quer dizer, o segundo filho: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Era de costume fazer isso no passado. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor. Pelo que também fez o quê? O matou. Olha para mim, por favor. Tenha temor aos olhos do Senhor. Deus me vê na minha solidão. Deus te vê na sua solidão, nos seus momentos sozinhos. Deus vê se nos momentos que estamos sozinhos, nós nos inclinamos para o pecado, para a prostituição, para a pornografia, para os maus pensamentos, para as coisas erradas, ou se nós nos preocupamos em agradá-lo. Deus vê, Deus conhece. Lembra que nas cartas do Apocalipse, ele sempre se apresenta: eu conheço as tuas obras, eu conheço, para dar temor, como quem diz, não tente fingir, não tente mentir. Eu atendi um rapaz que veio aqui, e ele passou alguns minutos me contando uma história, que ele queria voltar para o estado dele, e ele contou uma história assim forte, que mexeu comigo, e falou: o senhor me ajuda na passagem? Falei: te ajudo, me dá um minutinho aqui. E pedi para que ele esperasse, e liguei para o vereador, para saber qual é o órgão que pode dar a passagem, ou se o vereador poderia dar passagem para ele, para ajudá-lo. E depois que eu resolvi, eu voltei e falei: olha, eu vou conseguir direitinho, o vereador tal vai ver para te colocar no ônibus direitinho, eu quero dinheiro. Falei: calma, você me contou uma história tão forte, eu estou dizendo que nós vamos resolver, vamos colocar você dentro do ônibus para você. Não, eu quero dinheiro. Na verdade, toda aquela história era uma mentira, para meter a mão em quê? No dinheiro. Queria usar drogas, beber, alguma coisa desse tipo, mas recusou a passagem. Falei: rapaz, você falou para mim que você queria voltar para o estado, eu estou resolvendo o problema. Não, eu quero dinheiro. O senhor vai me ajudar ou não vai me ajudar? Falei: com dinheiro não, com a passagem sim, mas se formos dar a passagem, nós vamos te colocar dentro do ônibus. No instante se transformou. Quer dizer, veio na mentira, veio querendo passar perna, como quem diz: vou dar uma chorada, que tem gente que sabe, até para quem chora, né? Sabia que tem gente que sabe chorar? Gente que conta uma história tão forte, que comove todo mundo. É verdade. Dia desse minha esposa foi no mercado, tinha uma senhora falando: por favor, compra aqui esse leite para mim, essa caixa de leite. Aí uma outra senhora chegou para minha esposa e falou: está vindo aqui a semana toda atrás dessas caixas de leite. Quer dizer, o que mais tem hoje são pessoas o quê?
mentirosas, ainda usa crianças. Dói. Você não vai conseguir ter nada com Deus sem verdade. Você pode ser a pessoa mais suja, você pode ser um sem vergonha, você pode ser uma pessoa toda torta, você pode ser uma pessoa que viveu com a vida toda errada até hoje. Se você for sincero, você tem tudo com Deus. Ele te perdoa, Ele te lava com o sangue de Jesus. Acabou. Ele te dá o presente, que é o melhor presente que um ser humano pode ter: o dom do arrependimento. Mas se você tentar enganar Deus, esqueça. Os 2 filhos de Judá erraram aos olhos de Deus e se deram mal. Então tema a Deus. Você que minha esposa não está me vendo, meu marido não está me vendo, né? Meus pais não estão me vendo, mas os olhos de Deus nos vê 24 horas por dia. Tenha temor, porque aquilo que você faz perante os olhos de Deus, você vai colher os frutos, e eu também. Amém? Aí, versículo 11: os 2 filhos morreram, e a Bíblia diz assim: então disse Judá a Tamar, a nora dele, né? Sua nora: fica-te viúva na casa de quem? De teu pai, até que Sela, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de quem? Seu pai. Você entendeu? Primeiro ele perdeu um filho e falou para a nora dele: case com outro filho. Ele fez o que era reto, ou o que era mal, morreu. E ele disse assim: eu tenho mais um filho, espera ele crescer, e você vai ser esposa dele. Tamar voltou para a casa dos pais. Aí diz assim: passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois de consolado Judá, subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Tina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tina, a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Sela já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o quê? O seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, que mais? Teu cordão, que mais? E o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a. E ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não o achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho, junto às 2 fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu o quê? Quanto tempo depois? Quase 3 meses depois,
deram aviso a Judá dizendo: Tamar, tua nora, fez o quê? Adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai fora, para que seja o quê? Queimado. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? E conheceu-os Judá e disse: mais justa é o quê? É ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Sela, meu filho. E nunca mais a conheceu. Olha para mim, por favor. Ele deu a palavra à nora, que ficou viúva, que quando o filho mais novo, o terceiro, que estava vivo, completasse uma idade, ia dar para ela como marido. E ela voltou para a casa dos pais, confiando na palavra dele. O tempo passou, ele não cumpriu a palavra. Ela sabia que o filho já estava grande, e ela tomou conhecimento que ele ia passar por aquele lugar. Ela tirou a roupa de viuvez, colocou uma roupa de prostituta, e a prostituta, ela cobria o rosto, então ele não sabia quem era ela, e ela ficou bem no caminho esperando ele passar. Ele a convidou para se prostituir com ela, e ela disse: agora eu quero uma garantia, me dá a garantia. Não, eu vou te trazer um cabrito, não, mas eu quero algo para ficar comigo. E pegou essas 3 coisas e ficou com ela: o cordão, o selo e o cajado. E ele foi embora, depois voltou, mandou o amigo voltar, procurando, não achou ela, levou o cabrito, mas não achou, retornou, e a vida seguiu. O tempo passou, ele tomou conhecimento que Tamar estava grávida, e logo quis julgar, porque nós somos bons para isso, julgar os outros. Temos dificuldade para reconhecer os nossos erros. Os nossos erros. E ele disse: tire ela para ser queimada aqui. Ela falou: beleza, pode me queimar. Eu só queria que antes de ser queimada, ele soubesse que a criança tem um pai, e o pai é o dono desse selo, desse cordão e desse cajado. E quando ele viu, ele ficou envergonhado e disse: ela é mais justa do que eu. Agora observe que aquele momento foi o pior momento para Judá, o momento em que a máscara dele caiu, o momento onde o engano dele foi revelado, o momento em que ele foi desmascarado. E é justamente assim que o diabo trabalha. Ele espera a pessoa morrer no pecado, para ele poder desmascarar a pessoa, para que no momento do juízo, o diabo se apresente e mostre as sujeiras. Tem um versículo em 1 Timóteo 5,14 que me dá, é 14 ou 24, deixa eu ver aqui, é esse aí, 24, olha que passagem, leia comigo aí, leia com atenção. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o quê? O juízo, e em alguns manifestam-se depois. Eu estava na igreja, isso em 1997 ou 98, no interior da Bahia, e o pastor estava fazendo culto, e eu estava andando na parte de trás da igreja, era tarde, quando um homem falou assim: pastor, e eu disse: pois não, que posso te ajudar? Ele falou assim: eu vim aqui fazer uma denúncia.
Se vocês vão acreditar ou não, eu não sei. Mas aquela obreira que está ali, trabalhando no salão, ela caiu comigo. E ele disse que essa obreira teve contato sexual com ele. Eu falei: o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Ele falou: tenho. O senhor pode perguntar para ela. Se ela não assumir, o senhor pode me colocar diante dela. E acabou o culto. Eu chamei a obreira. Obreira, você tem alguma coisa para me contar? Tem algum pecado escondido? Tem alguma coisa que você precisa de ajuda? Não, estou bem. Estou muito bem. Eu queria falar para a senhora que chegou uma denúncia. Uma pessoa chegou aqui dizendo que aconteceu um problema com a senhora, assim, 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 assim. Foi fulano de tal, não foi? Uma pessoa assim, assim, assim. Sabia que ele queria me destruir. Eu falei assim: não, louve a Deus que ele veio aqui, porque o seu pecado está sendo trazido à tona antes do juízo. O pior é você ficar de obreira diante dos homens, está tudo direitinho, e no dia do juízo aparecer a sua sujeira. Está dando para você entender? Feliz, a pessoa deveria agradecer, porque veio à tona, porque ela deveria ter tido coragem, teve coragem para fazer besteira, tinha coragem também para confessar, para vomitar, para ficar limpo. E ela não teve, mas ele teve e queria se limpar. E ele não era da igreja universal, ele era de outra igreja evangélica. Ele falou: quero me limpar, se puder não ficar na frente dela, melhor, mas eu não queria esconder isso, eu queria consertar meu erro. Eu falei: vá com Deus. Peguei o contato dele, mas demorou, custou para ela poder vomitar o pecado dela, que já tinha sido exposto. Mas ela estava ali, sabe, se segurando para não perder o título de obreira, mas já tinha perdido o quê? A salvação, a alma dela, a pureza dela. Está dando para você entender? É tudo que o diabo quer, você dentro da igreja sem salvação, porque Deus te chama para juízo e o diabo mostra as cartas. Olha aqui, ó, é meu, é minha. Não se brinca com a sua alma, não se brinca com a vida espiritual. Você não consegue enxergar. No momento em que nós fazemos o apelo para que as pessoas entreguem a vida a Jesus, você não consegue enxergar os demônios, porque se nós pudéssemos enxergar os demônios, nós íamos ver os demônios furiosos. Por quê? Porque a oração que mexe com o diabo não é a oração da cura, não é a oração da prosperidade, não é a oração que nós fazemos para suprir suas necessidades. A oração que mais mexe com o inferno é a oração de entrega. Olha bem para mim, por favor. Nós temos levita aí para resolver. Chama o chefe que me manda embora. Não dê atenção ao diabo, não. Dê atenção à palavra de Deus. É triste você que quando o demônio manifesta, você dá ouvidos, mas a palavra de Deus você não dá ouvidos. É triste ver isso em você, que quando o demônio manifesta, você fica assim com o olhão e dá maior atenção ao diabo, mas isso aqui, ó, que é mais importante do que o que os demônios falam, você não dá ouvidos. É triste. Se nós pudéssemos enxergar o inferno na hora da entrega, você ia ver os demônios furiosos, porque ele não quer que você se limpe, que você seja salvo. Você vem na igreja para ele, tanto faz, ele também vem todo dia, não faz diferença nenhuma. O que faz a diferença é quando você se arrepende, quando você enxerga a sua sujeira e você diz mesmo: não tenho caráter, olha, eu sou uma pessoa errada, eu sou uma pessoa sem vergonha, eu vou mudar hoje. É isso que incomoda o diabo. Decisão. Amém. Palavra de Deus. Nada é mais forte do que isso. Não tem só um demônio, não, está cheio de demônio aqui.
E o ódio dele é quando tocamos nesse assunto. Sua alma, arrependimento. Você já é de Deus mesmo? Você já colocou sua vida toda em Jesus? Ou você está brincando dentro da igreja? Você acha que você ainda vai ter muito tempo? Você acha? Se você tivesse entendimento o quanto os seus pecados já te atrapalharam, o como eles te arrastam para longe de Deus, se você tivesse esse entendimento, você ia ter nojo dos seus pecados. Nojo dos seus pecados. E você ia a Jesus com humildade pedir perdão, pedir misericórdia. Nós vamos orar. Mais uma vez, o nosso Senhor Jesus tentando salvar. Mais uma vez, Ele tentando acordar, despertar. Ele conhece você. Você precisa se conhecer. Você tem que saber o que você quer. Se você quer o céu, se arrependa, se entregue, que você vai para o céu. Amém? Se você não quer o céu, então saia definido. Se conheça, saiba quem é você. Sabe de quem eu estou lembrando aqui? De Pedro. Que Jesus disse para ele assim: ó Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Negou uma vez, negou 2, na terceira, Jesus olhou para ele. E a Bíblia diz que ele foi chorar amargamente. Ele negou Jesus. Você sabe o que é seu filho negar você? Você sabe o que é a pessoa dormir com Jesus, acordar com Jesus, conviver com Jesus 3 anos e meio e depois negar ele? Ele negou. Ele caiu feio. Ele foi chorar amargamente. Jesus morre e quando ressuscita, manda um recado para os discípulos e um recado forte para Pedro. Avisa também a Pedro. Falou direto com Pedro, porque ele sabia que Pedro estava tão caído. Se não fosse a palavra de Jesus, Pedro não conseguia ter ânimo. Que a palavra de Jesus hoje te levante. Você pode ter negado, você pode ter se sujado, mas você pode, com a palavra de Jesus, se levantar, se erguer. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Que semanazinha é essa, hein, que passou? Terremoto fortíssimo. As pessoas que moram no litoral, que ficam felizes, moram em frente à praia, tiveram que sair voadas, correndo, com medo de um tsunami. Milhões de pessoas em vários países. Do nada, a terra começou a tremer. Aquilo que parecia tão firme, tão seguro, ficou igual uma gelatina. E de repente, quem tinha o maior orgulho de morar em frente à praia, teve que largar tudo e sair correndo, porque dos alertas. A Europa está pegando fogo, Portugal, fogo para todo lado. É uma coisa aqui, é outra coisa ali. É um mundo piorando, ficando cada vez mais pesado. Mas nesse mundo feio, você pode ter uma vida bonita. Nesse mundo difícil, você pode deixar Deus cuidar de você. E quando você sair desse mundo, você sair para viver eternamente com Deus. Não é quem tentar não, tá pessoal? É quem vencer vai comer da árvore da vida. Eu quero comer dessa árvore da vida. É quem vencer. Você tem que vencer. O que você não está conseguindo vencer, você tem que vencer. O que você não venceu ainda, você tem que vencer, se você quer ser salvo, porque a salvação é para os vencedores. Amém? Do contrário, não tem céu para você.
Eu queria orar. Eu queria orar. Se agora pudéssemos enxergar com os olhos espirituais, olha bem para mim agora. Olhe bem para mim. Você não está aqui à toa. Você tinha que estar aqui agora. Foi Deus que trouxe você aqui, que está fazendo você escutar essa palavra. Se você pudesse enxergar aqui os demônios agora, você ia se assustar. Porque é o momento que mais mexe com o diabo, o momento de você dizer assim, ó, não vou mais fazer isso de errado. Não vou mais me entregar a isso. Não vou mais ser fraco nisso. Não vou mais me sujar com isso. Não vou mais desagradar a Deus com isso. É nesse momento que você rompe com o pecado, que você rompe com o diabo, que você tira sua alma das garras do diabo. É nesse momento que a salvação chega até você. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo. De repente, uma notícia pesada, aquela que ninguém quer receber, aquela que ficamos até demorando para acreditar. Foi essa notícia que esse rei de Judá recebeu. Olha, vem uma grande multidão e você não tem muito tempo. Eles estão em tal lugar, eles já estão perto. Nessa hora da má notícia, nessa hora pesada, quem é de Deus sabe a quem recorrer. Quem não está bem espiritualmente, murmura, reclama, perde a fé, lamenta, diz que Deus não é com ela, fica mal, entra em desespero, entra nos seus porquês e não sai mais das suas interrogações. Mas por que Deus permitiu? Mas por que isso? Por que isso agora? Agora que estava tudo dando certo, agora que estava clareando, agora que as coisas estavam se encaixando. Veio uma notícia forte. Olha o que esse rei fez. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram que? Para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Olha para mim, por favor. Não olhe agora para a Bíblia não, deixa a Bíblia aberta e olhe bem para mim, para você entender. Quando a notícia chegou, ele teve medo. Eu nunca conheci uma pessoa que nunca teve medo. Todos nós sentimos medo. Não podemos deixar ele nos dominar. Mas o medo vem. O medo veio. E quando o medo veio, ele foi buscar Deus. Ele foi lançar em Deus o medo dele. Ele foi contar com quem poderia resolver aquela situação. Ele poderia não ter um exército à altura, ele poderia não ter recursos, mas ele tinha Deus. Você pode vencer sem dinheiro, você pode vencer sem a ajuda dos outros, mas sem oração não. Ele já tinha errado, feito uma aliança com Acabe. O rei Acabe nesse período já tinha morrido. E dessa vez, quando surgiu o problema, ele não procurou outras nações, ele procurou Deus. Cuidado, tá? Você que qualquer probleminha recorre para agiotas, para o banco, para empréstimos. Cuidado você que qualquer situação difícil recorre para quem não deveria recorrer. Deus quer nos ver dependendo dele. Deus permite que lutas se levantem contra nós para nós nos colocarmos na dependência dele. Isso agrada a ele. Amém? Isso faz você tomar atitudes que alegram a Deus. Isso te coloca na total dependência dele. Josafá não tinha mais o rei de Israel para ajudar ele. De repente você diz assim: bispo, o que me abalou, o que está me deixando com medo é porque eu não tenho mais o apoio da minha família, porque eu não tenho mais um determinado cliente, é porque eu não tenho mais um contrato que representava muito da minha empresa. Você pode não ter o apoio de ninguém, você tem o apoio de Deus se você clamar.
Aprenda a clamar e a depender dele. Agora, vamos meditar na oração dele. Olha o que ele pediu. Leia comigo aqui, versículo 6. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis das nações? Na tua mão há força e o quê? Potência, e não há quem te possa resistir. Olha para mim, por favor. Ele não começou orando desesperado, não. Ele começou orando mostrando a grandeza de Deus. Os inimigos estão vindo, os problemas estão surgindo, realmente estão me ameaçando. E é difícil você se deparar com ameaças, é difícil você ver seus filhos correndo risco de passar necessidades, sua família correndo risco de despejo, é difícil você correr risco de vida, de perder o patrimônio, o restinho que você tem, é difícil se deparar com isso. Mas ele engrandeceu Deus, ele disse: na tua mão está a força, na tua mão a potência, ninguém pode te resistir. Tem problemas, é gigante, é grande, mas o Senhor é maior. Olha a oração dele. Ele não ficou: o Senhor não é comigo, não. Ele continua dizendo assim, versículo 7: porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores da terra de diante do teu povo Israel, e não a destes para sempre a descendência de Abraão teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu o quê? Nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e o das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizestes herdar. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar o versículo 12, mas olha aqui para mim, para você aprender uma coisa. Olha a oração de Jeosafá. Ele disse: Deus, quando nós viemos do Egito, nós desviamos esse povo e não fizemos mal para eles. Agora eles estão pagando com mal. É difícil quando você não faz mal para uma pessoa e ela faz mal para você. É mais difícil quando você faz o bem a uma pessoa e ela faz o mal para você. Agora eles disseram o seguinte, ou ele disse o seguinte: Deus, o Senhor tirou os inimigos e nos colocou aqui. Quer dizer que agora os inimigos vão nos expulsar? Quer dizer que a porta que o Senhor abriu, o diabo vai fechar? Quer dizer que o que o Senhor nos deu, o mal vai tomar? Porque tem gente que aceita tudo, tá? Ela está sofrendo, ela está vendo mal partindo para cima, ela está vendo mal tirando tudo, e ela está deixando. Mas tem gente que não aceita não, e ela fala que não. Se foi o Senhor que deu, o mal não tira. Se foi o Senhor que deu, nós não vamos sair envergonhados. Se foi o Senhor que abriu essa porta, o diabo não fecha. Se foi o Senhor que nos colocou aqui, ninguém nos tira daqui. Isso é fé, isso é dependência, confiança em Deus. Agora olha como ele ora no versículo 12. Aqui está o ponto principal, e Deus gosta disso. O que é que ele diz aí? Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Ou seja, vai ficar impune? Eles vão prevalecer? Porque em nós não há o quê? Força perante esta grande multidão que vem contra nós. Lê alto agora. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em quem? Que oração. Olha para mim, por favor. Olha que fé. Olha aqui, ó. Um rei é que tomava as decisões. A palavra final era sempre dele. O rei sabia sempre o que fazer. E é difícil para um rei reconhecer que não sabia o que fazer naquela situação. E tem gente aqui que está assim. Chefe de família,
mãe que é mãe e pai, pessoas que têm uma responsabilidade grande nas costas e agora não está sabendo o que fazer. Ele disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Ele se humilhou. Ele disse o seguinte: ó, tem uma multidão, eu não sei o que fazer, mas eu estou olhando para o Senhor. Quando você está olhando para Deus, quem tem cachorro aqui? É fácil você entender. Eu tenho uma cachorrinha. Quando eu estou comendo, ela não tira os olhos de mim. Ela fica assim, ó. Minha esposa diz: olha quem está te olhando. Eu não quero nem olhar. Ela fica assim, ó. Ela não tira. Você quer brincar com ela, não tem brincadeira não. Ela está ali, ó. O que ela está dizendo? Você tem o que eu quero. Estou aqui esperando. Ela fica assim, ó. Ela não pisca, ela fica assim, ó, centrada, doida para eu dar alguma coisa para ela. Quem tem cachorro sabe disso. É uma guerra, não é assim? Quando você está olhando para Deus, você está dizendo assim, ó: eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho condições, mas o Senhor tem. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não vou tirar os olhos do Senhor. Porque o diabo, ele fica louco para nós olharmos para o que nos enfraquece, mas Deus quer nos ver olhando para Ele nas dificuldades. Você não pode tirar os olhos de Deus na hora difícil. Foi quando Pedro tirou os olhos de Jesus que ele afundou. Tem gente que já era para ter acontecido pior. Sabe por que não aconteceu? Porque ela não tirou os olhos de Jesus. Tem gente que já era para ter falido, já era para ter quebrado, já era para ter acontecido pior, mas não aconteceu, porque ela está olhando para Deus, e Deus sabe disso. Se nós sabemos que tem um animal olhando para a gente, você acha que Deus não sabe que tem alguém confiando nele? Você pode estar enfrentando a pior situação da sua vida. Se você não tira os olhos de Deus, se você depende dele, se você conta com ele, então ele socorre você. O mal quer que você olhe para a situação, para o que o mal está fazendo, para o que enfraquece você. Deus quer que você olhe para ele, porque isso te fortalece. Tem coisa que me enfraquece, tem coisa que me fortalece. Ouvir a voz de Deus me fortalece, ouvir a voz do mal me enfraquece. Olhar para o problema me desanima, olhar para Deus me dá força. Para onde você está olhando? Eu não sei. Porque quando você olha para Deus, você não fica reclamando, você não fica murmurando. Quando você olha para Deus, então você segue em frente, porque você sabe que Ele vai honrar, cedo ou tarde. Pode ter tudo para terminar mal, diga: vai terminar bem. Pode ter tudo para acontecer o pior, diga: vai acontecer o melhor. Quando você está olhando para Deus, então acontece o melhor. Quando você está olhando para Deus, mesmo tendo tudo para acontecer o pior, Deus não permite. Deus honra, Deus se manifesta. Deus se agradou da oração de Josafá, olhando para Deus. Que você não tire os olhos dele. Você que Deus te trouxe aqui porque se levantou um grande problema contra você. Deus sabe o que se levantou contra você, e Ele vai te ajudar a resolver isso. Ele sabe que se levantou contra você, Ele sabe o que está se unindo contra você, Ele sabe quem está contra você, quem quer o seu mal, Ele sabe tudo, e Ele é maior do que tudo. Ele só quer você dependendo dEle. Olha a oração: eu não sei o que fazer. Daqui a pouquinho todos nós vamos dobrar os joelhos e vamos orar, vamos nos humilhar, vamos nos derramar perante Deus. Mas quando ficarmos de pé, vamos saber o que fazer, porque Deus vai nos dar direção. Amém? Daqui a pouco nós vamos ter o clamor, e na hora do clamor, o Bispo Macedo vai começar o clamor, e depois eu vou continuar, e nós vamos nos humilhar perante Deus. Deus, não sei o que fazer, não sei, mas o Senhor sabe e vai me dizer o que fazer. Amém? Diz assim, ó, parei aonde? 13. Faltam só 50 versículos, calma, viu? Diz assim, estou brincando. E todo o Judá estava onde? Em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o espírito de quem? No meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá,
Assim o Senhor vos disse. O que é que Deus disse? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim de quê? Do vale, diante do deserto de Jeruel. Fim de quê? Do vale, diante do deserto. Olha para mim, por favor. Vou continuar no 17. Eles clamaram, crianças, mulheres, todo mundo se humilhou. Deus trouxe a resposta pelo homem de Deus e disse: não temais, não fique com medo, porque essa peleja é minha, essa peleja vai ser comigo. Pois amanhã, no final do vale, eu creio que tem pessoas aqui no final do vale dela, no final do deserto dela, no final de uma grande guerra que vai terminar com grandes vitórias. Eu creio que tem gente aqui enfrentando um grande deserto, um grande vale, uma grande luta, mas Deus te trouxe aqui para dizer: está acabando, e a vitória vai vir, porque depois das lutas tem vitórias. E cuidado, porque às vezes fica pedindo: Deus, eu quero força. Deus manda problema para você ficar forte. Oh Deus, eu quero coisas grandes. Aí estoura grandes problemas, mas é para Ele ser glorificado. Aí ele diz assim, para terminar, versículo 17: nesta batalha, não são em todas, em qual? Nesta aqui, exclusivamente nesta batalha, não tereis que pelejar. O que é que ele diz aí? Ficai o quê? E vede o quê? A salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor o quê? Será convosco. Olha para mim, por favor. Aprenda a ter discernimento e dependa de Deus, porque cada batalha é uma batalha. Tem batalhas que Deus manda você correr risco, tem batalhas que Deus manda você inovar, tem batalhas que Deus manda você recuar por um momento, tem batalhas que Deus diz: essa é minha. Você vai sentar, vai ficar quieto e vai assistir o que eu vou fazer. Olha o que Deus estava dizendo, ó, agora, ó, é comigo. Vocês só precisam ficar quietos. Tem gente que não está conseguindo ficar quieto, não está conseguindo ficar calmo, não está conseguindo dormir, não está conseguindo confiar. E Deus está pedindo para você fazer isso. Eu quero que você assista o que eu vou fazer. Você vai experimentar Deus agindo, livrando, abrindo portas, fazendo o impossível se tornar possível. Assista, agora é o meu momento. Agora a sua atitude de fé é ter calma, é esperar, é depender de mim, coisa que muita gente não consegue. Cada luta é uma luta. Eu não luto todas as minhas guerras do mesmo jeito, não, mas eu consulto Deus em todas as minhas guerras. E agora, meu Deus, faço o quê? Se Ele falar vai, eu vou. Se Ele falar para, eu paro. Se Ele falar confia, eu confio. Se Ele falar não tenha medo porque é comigo, eu vou deixar na mão dele e vai dar tudo certo. Cada luta é uma luta, não são todas iguais. Ele disse: nesta batalha, nas outras foi diferente, mas nessa vai ser como eu quero. Em outras palavras, nessa eu vou fazer como você não está imaginando. E de repente você está aqui não vendo uma saída para os seus problemas, mas nessa guerra que você está enfrentando, Deus vai vencer de uma maneira que você nem imagina. Vai vir socorro de onde você menos imagina, mas vai vir um socorro. Diga: o socorro vai vir. Aí ele diz o que aí? Parei aonde? 18. É muito forte essa passagem. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando a quem? Foi reclamando? Foi murmurando? Foi o quê? Adorando. Botou o rosto no chão. Olha para mim, ó. Tem guerras que você só vence assim, ó. Rosto no chão. Tem guerras que é aqui, ó. É rosto no chão. Tem guerras que é de joelho no chão, é cara no chão. Amém? Tem guerras que você só vence assim. Ele colocou o rosto no chão e foi adorar a Deus. Ele não foi murmurar, não foi reclamar. Você não tem que sair daqui com um espírito de murmuração, de reclamação, não. O diabo fica louco
quando o couro está comendo, e você está, obrigado, meu Deus, eu te amo, isso é comigo. Isso é comigo, eu creio que isso é comigo. O que importa é que isso é comigo. O dia foi pesado, a semana foi uma guerra, esse mês está uma luta, esse ano, olha, misericórdia, mas o Senhor é comigo. O diabo odeia isso, porque isso agrada a Deus. Amém? Aí ele diz assim, ó. Você gosta de ler a Bíblia, não? Eu amo ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia. Minha força está aqui, ó. Lê a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ter Bíblia. Toma vergonha, você que não tem Bíblia, tá? Você compra um bocado de coisa e não compra a Bíblia. Toma vergonha, viu? Diz assim, ó. E pela manhã, cedo, o que é que eles fizeram? Se levantaram e saíram ao deserto de Tecó. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e o quê? Prosperareis. O profeta fala da palavra de quem? De Deus, tá? Ele não adivinha não, ele fala da palavra de Deus, ele fala o que Deus manda ele falar. Diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, e que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs o quê? Não ouvi. Emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram o quê? Desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a quê? A destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, eis que eram quê? Corpos mortos que jaziam em terra. Nenhum quê? Nenhum escapou. Olha para mim, psiu. Todos foram vencidos. Tenha calma. Você vai conseguir vencer todos os seus problemas. Todos foram vencidos, nenhum escapou. Deus deu a vitória sobre todos. Deus tem poder para te dar a vitória sobre todos os seus problemas. Não fica agitado, agoniado, pensando no pior, não. Que vai acontecer o melhor. Nós temos um Deus que está falando com você agora. Se acalma, confia em mim. Essa luta não é sua, não é minha. Você não tem condições de vencer com seus recursos, com a sua condição, mas você tem condições de vencer comigo, porque eu sou Deus. Amém? E depois, se você continuar lendo, você vai ver que teve tanta riqueza, tantos despojos, e eles ficaram saqueando 3 dias. Eles voltaram alegres. Deus deu alegria para eles e deu uma grande vitória. Que Deus traga muitas alegrias